Oi, pessoal, aqui é a doutora Patrícia Guiar, neurologista e neurocientista, e hoje a gente vai começar aquela sessão que eu prometi trazer aqui para o canal, chamada Neuroverso no Cinema. Nessa sessão a gente vai discutir filmes, comentar filmes que apresentam personagens com condições neurológicas, ou o filme todo discute uma condição neurológica específica. Então a gente vai começar com o filme The Father, em português recebeu o nome de Meu Pai, está disponível no Netflix. Se você não assistiu ainda, assista, porque aqui nessa sessão vai ter um monte de spoiler, porque a gente vai comentar detalhes específicos desse filme. Então seria interessante que você primeiro assistisse para depois vir aqui discutir com a gente, porque muitas coisas são interpretações pessoais minhas e outras coisas eu vou explicar a condição neurológica, os sinais e sintomas neurológicos. Esse filme é de 2020, do cineasta francês Florian Zeller, e os personagens principais são Olivia Colman, que todo mundo conhece com o papel dela no filme A Rainha, e também na série The Crown, em que ela também interpreta a Rainha Elizabeth, e tem outros papéis ótimos também na carreira dela. Ela faz o papel da filha, a Anne, que é a cuidadora do pai, e o pai, por sua vez, é interpretado pelo Anthony Hopkins, que também dispensa apresentações. Ele faz um personagem com demência. Porque, na minha visão, esse filme é um dos melhores filmes já feitos sobre uma pessoa com demência. Então aqui já vai o primeiro spoiler, né? Se você não assistiu, assista, porque é bem interessante a gente vivenciar essa experiência conforme a gente vai assistindo o filme. No decorrer do filme é que a gente vai se dando conta da situação. Esse filme, a narrativa dele é totalmente dentro da cabeça desse personagem do Anthony Hopkins, que também é chamado Anthony, a visão dele das coisas que estão acontecendo. Então, no começo, a gente, como espectador, também começa a ter uma certa confusão entre pessoas, entre locais, e depois, no decorrer do filme, que a gente percebe que é exatamente uma narrativa sob a ótica dele. E o diretor, ele fez isso muito bem. Uma das primeiras peças que ele prega na gente é exatamente o cenário, porque ele resolveu filmar tudo no mesmo lugar. Então, o apartamento dele, o apartamento da filha e a clínica são dentro do mesmo cenário, com pequenas modificações, de forma que isso também confunde a gente. A gente às vezes não sabe se ele está no próprio apartamento, se ele está na casa da filha, ou se ele está na clínica para onde ele foi. E isso exatamente reflete a confusão mental que está acontecendo dentro da cabeça dele. Aquela coisa, bom, onde que eu estou? Será que eu estou na minha casa? Aquele estranhamento do lugar. Então, o filme, eu acho que o brilhantismo do filme já começa daí, na cenografia, que confunde a gente dentro do universo desse personagem. Eu vou aqui comentar alguns trechos específicos, então eu vou me referir à timeline, à linha de tempo do filme mesmo. Então, quando eu falar 10 minutos, 15 minutos, 18 minutos, eu estou me referindo ao momento ali em que está acontecendo essa cena, tá? Então, quem tiver aí na Netflix, eu vou parear mais ou menos com o que você está vendo nessa linha do tempo. Nos primeiros 10 minutos, a gente já vê uma situação de delírio persecutório. Isso é muito comum em pessoas com doença de Alzheimer, não que todas elas tenham, mas pode até ser um quadro inicial. A pessoa começa a imaginar que tem gente roubando ela. No caso do personagem, ele cismou que alguém, uma das cuidadoras, teria roubado um relógio dele, e ele próprio, né, perdeu esse relógio ou colocou num lugar em que ele não sabia. Não se lembrava, aliás. Então eles têm essa cisma, olha, essa pessoa foi ela que pegou meu relógio. Então isso é comum também no universo de pessoas com doença de Alzheimer ou outras formas de demência, que elas começam a imaginar situações, às vezes até de, olha, essa pessoa está me roubando, essa pessoa está retirando coisas de casa, ou se é o cônjuge, essa pessoa está me traindo. Então esse tipo de delírio, de imaginação, não é incomum em pessoas com quadro demencial. E a gente vai ver que o relógio é um objeto meio central para ele, é como se fosse o guia dele. Ao longo de todo o filme, ele sempre faz menção a esse relógio, como o relógio é importante para ele. Então, até como se fosse uma espécie de muleta que tenta direcioná-lo, tenta orientá-lo, tenta colocar ele no tempo e no espaço de forma mais orientada. Ainda nesses primeiros minutos de abertura do filme, a gente também vê uma discussão comum, que é a dificuldade de aceitar que ele precisa de cuidados.
Então, a gente vê a filha discutindo, né, que é necessário que ele aceite ajuda, que ele aceite um cuidador dentro de casa, caso contrário, ele teria que ir para uma casa de repouso, que ele não pode mais ficar sozinho. E essa também é uma discussão muito comum no dia a dia de pessoas que convivem com pacientes com demência, principalmente no começo da doença, em que eles têm até um certo grau de autonomia, porque é muito difícil eles aceitarem uma pessoa estranha dentro de casa, uma pessoa que vai supervisionar as atividades deles. Então, essa discussão, esse embate entre o paciente e os familiares é uma coisa bastante comum também. E dentro disso tudo vem também, às vezes, aquele sentimento de abandono. Ah, você não quer mais cuidar de mim, você não quer mais que eu more com você. Ele fala, tem um trecho que ele fala, os ratos estão abandonando o navio. Então, esse sentimento de abandono também é uma coisa que a gente precisa aprender a entender, né, o sentimento da pessoa, de que forma que ela lida com isso. Então, é muito comum, às vezes, quando você delega os cuidados a uma pessoa estranha, fora da família, o paciente pode ter esse sentimento de abandono. Olha, eu estou dando trabalho, não querem mais saber de mim. Então, é uma situação bem delicada e a gente precisa saber levar essa situação. Então, é uma situação bem delicada que traz muito estresse tanto para o paciente quanto para os familiares. E lá pelos 18 minutos vem novamente essa questão de que ele acha que tem autonomia, de que ele não precisa de cuidador. Ele fala: olha para mim, eu consigo me virar sozinho. E os familiares sabem que não é bem assim. Então, mais uma vez, mostra esse embate entre ele e os familiares nessa aceitação de precisar de um cuidador. Bom, por volta ali dos 21 minutos, a gente tem uma situação bem específica que ilustra uma condição chamada síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É quando a pessoa deixa de reconhecer um familiar. Às vezes pode ser uma condição momentânea, dura alguns minutos ou algumas horas, mas de repente ela se depara ou com um filho, ou com uma esposa, ou com um esposo dentro de casa e fala: quem é você? O que você está fazendo aqui? Isso gera um estresse tremendo, porque o paciente não sabe quem é aquela pessoa. Então ela não reconhece a esposa ou o esposo, não reconhece os filhos, acha que é alguém que invadiu a casa, então isso pode gerar até uma certa agressividade. A pessoa às vezes fica apavorada, quer chamar a polícia porque acha que a casa foi invadida. Isso não é super comum entre pessoas com demência, mas é um quadro que pode aparecer. Então é chamado síndrome do impostor. E nesse, se eu não me engano, acho que 18 minutos, não, 21 minutos mais ou menos, entra uma pessoa dentro da casa dele e ele pergunta: mas cadê a Anne? A Anne é a filha dele. Quem é você? Cadê a Anne? E na verdade ele está falando com ela. Só que a gente enxerga também uma outra pessoa, né, que a gente vai ver mais adiante quem é essa pessoa, que não é a filha dele. E isso, mais uma vez, é feito de forma brilhante, porque colocam uma outra atriz que não é a filha dele, dizendo que é a filha dele. Então a gente fica também, como espectador, meio confuso, mas quem é essa pessoa, né? Cadê a filha dele? Então o cineasta brinca com a gente nessas situações para mostrar o grau de estado confusional em que essas pessoas podem vivenciar e a gente vai junto na história. Não é incomum também pessoas que têm um quadro de demência perguntarem por pessoas já falecidas como se elas já estivessem vivas. E no caso aqui desse personagem, acho que ali por volta dos 28 minutos, ele confunde uma cuidadora que está chegando, a Laura, com uma filha que já faleceu. Então ele fala: eu não te conheço de algum lugar, a gente já não se viu antes. E a moça fala que não, ou talvez, porque ele está vendo a imagem do rosto da filha que já faleceu no rosto dessa cuidadora. Então esse é um outro tipo de confusão também que pessoas com demência podem vivenciar. Ali entre 36 e 38 minutos tem duas cenas que eu acho que são muito marcantes. Eh, Aqui cabe um pouco uma interpretação pessoal, depois você coloca aí nos comentários como que você interpretou essa cena. Mostra a filha dele na cozinha, a Anne, e de repente ela deixa uma caneca cair e essa caneca, né, se quebra no chão e mostra ela se ajoelhando ali, pegando os caquinhos da caneca. Então, para mim, essa cena simboliza a exaustão do cuidador. É muito comum que pessoas que têm que prestar cuidados para pacientes com demência, elas entrem em exaustão, porque é uma demanda sem fim. Verificar se essa pessoa
tomou as medicações, onde que ela está, se ela tomou banho, se ela se alimentou, se ela não está em risco de ter um acidente, se ela não saiu de casa sozinha. Então é um estresse muito grande, é uma sobrecarga enorme, e isso quando a pessoa também não precisa de cuidados, por exemplo, na higiene pessoal, para tomar o banho, para fazer a higiene quando a urina, quando defeca, ou às vezes troca de fraldas, troca de roupas de forma geral. Então é uma demanda 24 horas e é muito comum que os cuidadores entrem em exaustão. E muitas vezes na família esses cuidados não são divididos. É muito comum que fique a cargo de uma filha ou de uma esposa e os outros familiares às vezes não atendem às necessidades dessa pessoa com demência. Então, para mim, essa xícara, essa caneca se quebrando simboliza a exaustão do cuidador, mas isso é uma interpretação pessoal minha. E logo a seguir vem uma cena muito pesada que também deixa a gente um pouco confuso, que é uma cena do estrangulamento. Como que é essa cena? Ele está dormindo no quarto, de repente a filha entra no quarto, faz um carinho no rosto dele e tenta sufocá-lo. A gente também não sabe, obviamente aquilo não aconteceu, né, a gente acha que não aconteceu, porque no dia seguinte mostra ele vivo, tudo normal, correndo bem, mas a gente fica pensando, né, não tem uma interpretação única aí, será que isso foi imaginação dele, achando que a filha talvez estivesse tentando matá-lo, ou seria até um desejo da filha de colocar o fim àquele sofrimento, tanto do pai quanto dela? Então, também queria saber qual que é a opinião de vocês sobre essa cena, mas é uma cena bem pesada e bem triste também no filme. Por volta dos 49 minutos, mostra o Anthony num carro com um olhar extremamente parado, aquele olhar distante, um olhar vago, assim, aquele olhando para o nada, como a gente costuma dizer. Esse tipo de atitude também é muito comum em pessoas com demência e pode se manifestar já na fase inicial. A pessoa fica com o olhar parado, às vezes olhando para o horizonte e olhando para o nada mesmo, como a gente costuma dizer. E o Anthony Hopkins interpreta isso de maneira brilhante, né? A boca meio entreaberta, aquela face com pouca expressão e o olhar parado. Então é só um detalhe que é uma característica bem comum em pessoas com demência. Já aos 51 minutos mostra uma outra situação que é uma dispraxia para se vestir, ou seja, o que que a gente, quando a gente fala de dispraxia, de apraxia, é uma incapacidade de realizar movimentos de forma sequencial. Então, nesse caso, está mostrando ele com dificuldade para colocar uma camisa. Por quê? O raciocínio visoespacial está comprometido, aquela parte de planejamento que às vezes a gente ainda nem, que é uma coisa que a gente tem como garantido. Olha, primeiro eu vou vestir uma camisa, então quais os movimentos que eu vou fazer, o que que eu vou colocar primeiro, é o braço, é a cabeça? Então ele está todo atrapalhado e a filha entra no quarto e ajuda ele a se vestir. Então essa é uma situação comum também entre pessoas com demência que já tem uma dificuldade para se vestir. Você vê que não é uma perda de força no caso dele. Algumas vezes os pacientes com demência também têm perda de força, ou perda do equilíbrio, não consegue colocar uma calça, ou tem uma limitação da mobilidade, não consegue colocar uma meia. Mas no caso dele é um problema bem de orientação espacial e de não saber a sequência correta dos movimentos para se vestir. E no final dessa cena também tem algo muito bonito, porque ele vira para a filha e fala: "Obrigada por tudo". Então é aquele momento em que ele tem, aquela lucidez de ver todo o esforço que ela está fazendo e de dar o reconhecimento devido a ela, coisa que antes no filme ele estava sempre criticando, que ela não tinha habilidades, que ela não era melhor nisso ou naquilo, sempre fazendo comparações, e nesse momento seria talvez um momento de redenção dele em relação à filha, reconhecendo todo o carinho, todo o cuidado que ela tem com ele. Por volta dos 55 minutos, a gente vai ver uma cena em que o esposo da filha confronta um paciente, o Anthony, e questionando se ele não estaria fazendo aquilo deliberadamente. Ele joga na cara dele que a filha está super sobrecarregada, que ele demanda muitos cuidados. Será que ele não está fazendo aquilo de propósito? Infelizmente, isso não é incomum, né? Principalmente em pessoas que às vezes não têm um convívio tão próximo com a pessoa com demência. Então, às vezes, começa até a questionar: mas será que está tão prejudicada assim a memória dele? Será que ele não está fingindo? Será que ele não está querendo atenção? Então falta um pouco tanto de conhecimento quanto de empatia
em relação a essas alterações de memória, a essas necessidades de cuidado que pessoas com demência têm. E essa discussão entre ele e o esposo da filha mostra isso muito bem. Por volta de 1 hora de filme, aquela confusão de cenários em que a gente já está confuso também, a gente não sabe se ele está na casa dele, na da filha, então ele expressa mais essa confusão. Ele está num apartamento, ele pergunta: "Mas cadê a pintura que estava aqui na parede?" Ele vê que tem uma marca de um quadro que foi retirado, e a filha fala: "Bom, mas você está no meu apartamento, nunca teve uma pintura aí?" E ele insiste em dizer que havia. Então isso ilustra a dificuldade de localização das pessoas, a orientação espacial. Não é incomum as pessoas às vezes estarem dentro da própria casa e falarem: "Ah, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa". Isso é bem comum em pessoas com demência, estranhar o ambiente em que elas se encontram, mesmo sendo um ambiente familiar, ou achar que elas estão em locais diferentes. Por volta de 1 hora e 3 minutos, tem uma frase bem marcante desse filme. Ele fala: "Ó, vocês, estão me tratando como retardado", ele usa essa palavra. Independente da pessoa idosa ter ou não demência, às vezes a gente tem uma certa tendência de tratá-los como criança, de infantilizar o idoso e de começar a falar com eles como se eles fossem crianças. Isso é extremamente irritante, tá, gente? Então a gente deve evitar tratar o idoso como criança. É muito comum a gente ver entre familiares ou entre profissionais da saúde tratar como se fosse um bebezinho, uma criancinha, e as pessoas idosas podem se sentir muito ofendidas com esse tipo de tratamento e com razão, tá? Então vamos tratar os idosos como eles são adultos que tiveram uma vida longa, têm bastante conhecimento, bastante experiência, mas estão num momento de vulnerabilidade e precisam de ajuda. Você está ajudando um adulto e não uma criança, não um bebê. Então, tomar cuidado com os termos que você usa, com seu vocabulário, tratar de forma carinhosa, mas sem infantilizar esse idoso. Ali por volta de 1 hora e 8 minutos, tem uma outra cena bem pesada. Tá havendo uma discussão entre o Anthony, o personagem principal, e o esposo da filha, e mostra esse esposo agredindo o Anthony fisicamente, começa a bater nele. E nisso ele começa a gritar, a chorar, e aí entra a filha na sala, pergunta por que ele está chorando. Mais uma vez a gente fica sem saber se aquilo aconteceu mesmo, se ele foi agredido fisicamente ou se é uma coisa da imaginação dele. Mas a gente nunca deve negligenciar esse tipo de queixa. Infelizmente, agressões a idosos acontecem e entre pessoas muito próximas, tá? Então pode ser o esposo agredindo a esposa agredindo o marido. Sim, as mulheres podem ser agressoras, infelizmente, filhos agredindo os pais. Então a gente deve valorizar essa queixa e sempre investigar, ficar de olho, de repente, se tiver condições, instalar câmeras nos ambientes, porque a violência doméstica acontece sim, e essa população é muito vulnerável, independente de ter um quadro demencial ou não, às vezes tem uma dificuldade de mobilidade, e muitas vezes, pelo fato de terem demência, essas pessoas acabam sendo desacreditadas, né, então a gente precisa prestar atenção, porque a violência contra idosos existe e não é uma coisa incomum. Aqui chegando mais para o final do filme, ali mais ou menos 1 hora e 20, 1 hora e 19 minutos, a gente já vê o Anthony num residencial e a filha tentando convencê-lo de que essa é a melhor opção para ele, né, porque, ele estaria melhor assistido naquela situação e mais uma vez vem aquele sentimento de abandono. Essa questão de, colocar a pessoa numa casa de repouso, no residencial, muitas vezes gera um conflito dentro da família, pode gerar uma sensação de culpa do cuidador, mas é muito fácil a gente julgar, a gente que está de fora falar: "Ah, não quer cuidar dos pais, coloca numa casa de repouso", mas a gente sabe que não é bem assim. Primeiro, porque muitas dessas pessoas, né, os filhos ainda trabalham, eles não têm condições de dar assistência ali 24 horas. Outra que ter cuidadores dentro de casa, ter toda uma estrutura dentro de casa, muitas vezes é muito mais caro do que a pessoa ter uma assistência no residencial, onde ela vai estar com outras pessoas, mais pessoas olhando, vai ter outras atividades em que ela pode engajar, então tem o componente de socialização que é muito importante, sem contar tudo incluído, a alimentação, a limpeza, a lavanderia, tá? Então a gente
né? Tem famílias que têm muito dinheiro e têm condições de dar toda essa estrutura dentro de casa, e tem famílias que às vezes precisam optar em deixar esse idoso que necessita de cuidado, supervisão 24 horas, em um residencial, que obviamente tem que ser aberto a visitas, tem que ter boas condições, boas estruturas, e os familiares precisam fazer pesquisa bem detalhada, não só para ver custo, mas para ver a estrutura do local. Quem são os profissionais que trabalham, quantos idosos são supervisionados por cada cuidador, se existe enfermagem, se existe médico que possa dar uma assistência em casos de emergência. Então, também não pode ser qualquer local. Então, é uma cena triste, né, porque a gente vê ele com esse sentimento de abandono, e a filha, por mais que entenda que aquilo é uma situação que vai trazer mais benefícios para o pai do que deixá-lo em casa, toda hora trocando cuidadores, porque a gente sabe que às vezes os cuidadores em casa, não todos, obviamente, mas muitas vezes não proporcionam ao idoso tudo aquilo que ele precisa. Muitas vezes esse idoso fica lá com as necessidades básicas supridas, fica vendo TV o dia todo, não se engaja numa atividade mais cognitiva, e nessas casas de repouso, muitas vezes eles vão ter outras atividades, como a fisioterapia, musicoterapia, arte-terapia, tudo para estimular a cognição, sem contar com um componente de socialização que é muito importante para que eles evoluam de forma melhor, inclusive fiquem mais tranquilos, menos ansiosos. E na cena final do filme, por volta ali de 1 hora e 28 minutos, ele já está no residencial, conversando com uma das cuidadoras, e é uma cena muito marcante, porque ele está desorientado, ele não sabe direito onde que ele está, quem é aquela pessoa, e ele passa a questionar até o próprio nome, quem é ele pergunta sobre a mãe dele, será que minha mãe vem me visitar? E a cuidadora fala, bom, a sua filha, não, a minha mãe, e aí ele até regride um pouco, né, a infância, eu quero minha mamãe, eu quero que ela venha me buscar, e ele cai no choro, e se você não tinha chorado até agora, não tem como segurar as lágrimas, porque a interpretação do Anthony Hopkins quebra qualquer um nesse momento. E é muito triste, e ele tem aquele momento de que ele percebe que as coisas estão erradas, ele fala, eu sinto como se eu estivesse perdendo todas as minhas folhas, né? I'm losing all my leaves. Então é um momento brilhante da interpretação dele, em que ele desaba, ele cai no choro, e é muito triste também, mas ao mesmo tempo a gente vê que a cuidadora acolhe ele e dá o conforto para ele e tenta engajá-lo nos próximos passos da rotina diária dele. E mais uma vez, no final do filme, ele volta a fazer referência ao relógio dele, que é o objeto de apoio. É muito comum as pessoas com demência se apegarem a um objeto, quererem aquele objeto ali toda hora presente, porque é como se fosse uma referência, né? Como se fosse um link com aquilo que ela ainda tem de memória. Bom, pessoal, esse foi um resumão, né? Para quem assistiu, acho que vale a pena assistir de novo agora, com uma outra visão. Obviamente, algumas coisas aqui são interpretação pessoal, então deixa aí nos comentários de que forma vocês interpretaram, quais são as cenas que vocês mais gostaram, o que foi que te deixou mais confuso nesse filme. Mas se você não assistiu ainda, eu recomendo muito que você assista, porque é um filme muito bem feito. Essa visão, essa sacada que o diretor teve de fazer a gente entrar na cabeça da pessoa e caminhar com ele ao longo do filme todo, é muito interessante, é uma coisa relativamente inédita, né, no cinema, porque os filmes com demência a gente está mais acostumado a ver uma narrativa de fora, né? E aqui não, a narrativa é totalmente dentro da cabeça dele, e isso confunde bastante a gente no começo do filme, e a gente mergulha nesse universo de um paciente com um quadro demencial. Então, se esse conteúdo foi interessante para você, deixa o seu like, compartilha, chama outras pessoas para assistir esse filme junto com você, e deixa aqui nos comentários também que outros filmes você gostaria que eu comentasse aqui nessa sessão de Neuroverso no cinema.